Nós estamos no capítulo 11 de Gênesis, a Torre de Babel. Em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, em cujo topo chegue aos céus, e tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por sobre a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um só, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Deste modo o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Meus irmãos, tem duas coisas que nós temos que nos lembrar, que não está explícito no texto, mas faz sentido quando nós analisamos à luz de toda a teologia bíblica. Primeiro, aqui é um juízo que é suspendido depois no dia de Pentecostes. O que aconteceu aqui é o Pentecostes ao inverso. O Senhor desceu e confundiu as línguas. No dia de Pentecostes, o Senhor desceu e capacitou a sua igreja a levar a mensagem na língua em que cada apóstolo teria de falar da nação que se dirigisse. Não, as línguas continuam separadas, mas se era a última barreira pregar o evangelho a toda criatura, já não é mais. Em Babel, essa barreira foi inaugurada. E assim nós podemos entender como é que Deus preparou. Lembrem-se que desde o Gênesis sempre a ação de Deus é essa: preparar e fazer. Deus aqui prepara para que a sua revelação escrita fique de tal forma restrita a um povo pequeno, um povo com características peculiares. Uma das características mais extraordinárias desse povo é que eles não tinham artes plásticas. É um povo de características peculiares. Eles mantiveram a palavra de Deus de tal modo que Paulo chega a dizer: a eles pertencem os oráculos de Deus. Isso tem que ser assumido desde cedo. Em linguística, os mais renomados costumam dizer que as línguas da Europa latina e germânica, lado latino, lado germânico, somado com a língua hindu da Índia, se originaram todos numa língua que foi reconstruída artificialmente até onde se pôde. É a linguagem chamada indo-europeu. Nós não podemos dizer se é exatamente essa, mas que as línguas têm origem em uma só, isso qualquer linguista de primeiro ano, qualquer estudante de primeiro ano de linguística sabe muito bem. Elas se originam de um berço só. Pois bem, a segunda coisa que nós temos que levar em conta é que eles estão vivendo logo depois do dilúvio. O capítulo 10 são os descendentes de Noé, e no capítulo 9 termina o dilúvio. É óbvio que ao construir uma torre, eles queriam o quê? Um local de proteção contra dilúvio. Eu creio que é nessa mesma época que aparecem pirâmides na China, no Egito, aqui na América Central. É básico.
Mas enquanto as pirâmides são de pedra e geralmente a base da pirâmide é tão larga quanto a proporção direta da sua altura, a pirâmide ela é tanto mais alta quanto mais larga é a base, devido ao problema de alicerces. Essa pirâmide construída na terra de Sinear, provavelmente liderado por aquele homem do qual o capítulo anterior falou, o valente caçador que foi rei e instituiu a primeira cidade, ela era feita de tijolos. Versículo 3 diz: os tijolos serviram-lhes de pedra. Então já era, pelo menos, conhecido algum modo de se construir em pedra, mas eles fizeram com tijolos queimados. E com o betume de argamassa. Betume é piche, é região altamente rica em petróleo, não falta betume. Pois bem, considerando isso, a pergunta é: quão alta deveria ser essa pirâmide? Bem, os romanos, no tempo de Jesus, é bem sabido, é documentado, o pessoal da História da Vida Privada documenta isso, conseguiam fazer prédios de apartamentos de até 7 andares. Mas os romanos já tinham uma técnica de engenharia, apesar de terem que fazer contas com algarismos romanos e sem o zero, mas eles tinham uma técnica de engenharia toda especial, mas construíam. Essa torre, vamos imaginar que eles tivessem condições. Lembrem-se que a técnica da metalurgia que nós lemos a respeito dela nos primeiros capítulos de Gênesis, acabou-se no dilúvio. Quem passou pelo dilúvio foram lavradores, Noé e seus filhos. Mas, isso algumas gerações depois de Noé, eles resolvem se salvar de um outro eventual dilúvio. Certamente não sabiam das promessas da aliança do Senhor Deus com Noé de não destruir mais a terra por dilúvio. E queriam segurança. Mas a maior segurança dele, e talvez o que tenha provocado a ira de Deus, está no versículo 4. Uma cidade e uma torre cujo tope chegue aos céus. É possível também a tradução em cujo topo esteja os céus. Não é de todo impossível. O que eles queriam fazer com isso? Alguma coisa tão alta quanto os prédios que nós temos no Brasil, de 35, se não me engano, em Santa Catarina tem um de 60 andares, ou os da Ásia, que chegam a 100 e tantos andares, a meio quilômetro de altura. Por que Deus não destrói? Alguém diz, porque as línguas já estão confundidas. Talvez. Mas porque realmente o que Deus está destruindo aqui, Deus não está com medo de uma construção de tijolos. Deus está com raiva, com ira e julgando e disciplinando aqueles que o orgulho levavam a fazer alguma coisa que lhe satisfizesse. No qual pudesse dizer, olha, aqui mandamos nós, água nenhuma chega aqui. E o juízo de Deus o que é? Confundir as línguas. Já houve um juízo sobre toda a humanidade, o dilúvio. Agora o juízo vai atingir novamente toda a humanidade, mas não mata, confunde as línguas. Esse juízo começa um período da história bíblica chamado de período inclusivo. É que apenas o povo chamado por Deus em Abraão dispõe da vontade e das benesses de Deus. E vai durar até o Pentecostes, onde Deus suscita de pedras filhos a Abraão. Meus irmãos, o que isso tem a ver com nossas orações aqui? Tem muito. Os esforços de Deus para preservar a sua palavra deve ser um grito bem alto para nós, nos avisando de que a palavra dele tem muita importância. A arrogância do homem contra Deus, ao ponto de achar que possa fazer alguma coisa que o proteja das mãos de Deus, deve servir de um alerta bem grande para todos nós que trabalhamos com o sagrado. Nós não podemos nos esconder, nós não podemos esconder os nossos maus feitos, as nossas más tendências do escrutínio e do juízo de Deus.
Deus vê a hora que fazemos coisa errada, vê a hora que fazemos coisa boa. Oremos ao Senhor, coloquemos em suas mãos as nossas perplexidades, os nossos temores, e peçamos ao Senhor que sejamos nós os preservados na hora de seus juízos. Afinal de contas, seu juízo maior já caiu em seu Filho, debaixo de quem nós encontramos as bênçãos necessárias para viver.